É uma satisfação apresentar Scherzi e Offerte Musicali, pequena coletânea de peças musicais escrita para piano, que o professor Francisco Gondim nos oferta, celebrando assim, como é comentado na sua contracapa, a linguagem musical e também seus 40 anos de vida, dos quais boa parte foram compartilhados com a presença desta linguagem. A música talvez seja das manifestações artísticas a que mais nos emociona, pois possuímos em nosso organismo seus elementos fundamentais, o som e o ritmo. Funciona assim como um meio bastante forte de comunicação e expressão, alcançando as diversas faixas etárias, etnias e culturas. Em Scherzi e Offerte Musicali, encontramos trabalhos elaborados provenientes de temas criados pelo autor ainda na sua infância, surgidos por volta de 8, 10 anos, embora o arranjo final tenha sido concluído somente em 2013, como é o caso da Suíte Nordestina Infantil, primeira peça dessa coletânea. Além de suas composições, Francisco nos oferta arranjos de temas musicais de outros autores, alguns anônimos, apresentando assim estilos variados, adaptações de cantos gregorianos, música religiosa tradicional medieval e outras formas musicais, como valsa, scherzo, variação, sonata. Em todas, o autor faz uma breve análise apreciativa e histórica das mesmas, tornando estes trabalhos, para os que vão recriá-los, mais conscientes e interessantes. A Suíte Nordestina Infantil abre a coletânea de peças para piano, estando disposta em 5 pequenos quadros: folguedo, cantilena, forró-bodó, coco, concluindo com uma marcha, a Marcha das Crianças. Nos envolve com melodias despretensiosas, como o autor define, estilizando ritmos da cultura popular nordestina, mostrando também influências de outras fontes, como audições de músicas dos filmes de televisão que Francisco assistia na época. A peça Marcha das Crianças, que finaliza a suíte, foi criada mais à frente, anos 2008, 2009, como brincadeiras para seus filhos, que apreciavam bastante e corriam em volta do piano ao ouvi-la. Desenvolvida em forma de variações, é a peça de maior dificuldade técnica da suíte infantil. Em Folias da Espanha, o aproveitamento do tema desenvolvido em forma de variações com processo marcante do trabalho improvisativo tem sua simplicidade ressaltada em cada variação. As sonatas nos levam ao estilo do grande compositor barroco Domenico Scarlatti, que em suas sonatas já anunciava o germe da sonata clássica, embora elas fossem monotemáticas. Francisco, em suas sonatas, não obedece às estruturações da sonata do período clássico. Apesar da presença dos 3 movimentos, a execução isolada de uma das partes é perfeitamente possível, sem prejudicar o conjunto das demais. Finalizando Scherzi e Offerte Musicali, temos Magnificat, cântico cujo texto é proveniente do Evangelho de São Lucas, inspirado em antigos cantos religiosos da Córcega, escrito na métrica Nomen Sorre, bem livre, sem barras de compasso. Como fechamento da coletânea, inclui Francisco uma transcrição do hino Dies Irae, Dia da Ira, que parece ter sido composto originalmente em 1200, 1265 d.C., no século XIII, cuja inspiração bíblica descreve o dia do juízo final. Além do arranjo musical feito por Francisco, temos o texto em latim do hino com sua respectiva tradução para português. A pequena coletânea de gracejos musicais, como foi comentado no início desta apresentação, celebra de modo simples a linguagem musical vivenciada por Francisco durante os seus 40 anos de existência. Parabéns, Francisco.
Boa tarde ou boa noite, boa tarde ainda, né? A todos e todas. O médico e professor universitário Francisco de Assis Aquino Gondim fez-me um convite inusitado, né? A apresentar uma publicação com a seleção de partitura das suas composições musicais. Com certeza, alguém mais especializado do que eu poderia, ou já pôde, né? Já fez, analisou os aspectos técnicos, estéticos e mesmo históricos dessas obras. A mim cabe uma outra tarefa nessa partilha do sensível. Falar de que forma me toca e o que me evoca tais composições. Sou um cineasta, aparentemente um homem de imagens, mas essas imagens, para se constituírem narrativas compreensíveis, procuram as companhias transformadoras do som e da música. É-me difícil ouvir a música sem imaginar imagens, ou ver imagens sem imaginar a música. Não li essas peças musicais. Sou de uma cultura ágrafa no que se refere ao universo musical. Incapaz de ler ou escrever uma partitura, embora tenha estudado música no meu tempo de seminário, que era obrigatório, né? Restou-me ouvir, intuir, seguir rumos da alma e das emoções. Assim, as composições de Francisco Assis, de Aquino Gondim, evocam sentimentos e versos em minha alma. A suíte nordestina, principalmente, me tocou muito pela sua singeleza e ternura. Lembrando-me momentos da minha infância no sertão, as brincadeiras, as danças de rodas, magias e encantos que marcaram para sempre a minha vida. Em tudo, esta memória sensível, despertada através da música, evoca-me imagens em movimento, ainda coloridas e vívidas. Eu usaria uma música como esta como trilha musical de um dos meus filmes, em sequências mais bucólicas e encantatórias, com paisagens bonitas de inverno e ações alegres. Mas o uso da música é também muitas vezes arbitrário dentro de um filme, né? Eu poderia usar uma música como essa também se eu quisesse revelar a dimensão poética da infância, né? E poderia usá-la sob os escombros de Gaza, por exemplo, tá? Para que no meio daqueles escombros eu pudesse evocar a beleza e a humanidade da infância. As sonatas, também de construções delicadas, relembram-me fragmentos da minha juventude, assim como a valsa inacabada, tocado por uma leve tristeza e uma suave nostalgia. Por fim, temos as peças com temas religiosos que nos levam a reflexão mais profunda sobre o homem e a sua relação com Deus. Linguagem universal e de significados abertos. A música tem a capacidade de tocar a alma do homem e transformá-lo. Considero de grande importância quando um homem dedica-se à ciência e também à arte, no caso, à música, como faz Francisco Gondim, buscando o necessário equilíbrio entre a pretensão das certezas científicas e o poder das abstrações e sensibilidades que nos conduzem a compreensões mais espirituais e livres. Medicina e música, duas escolhas importantes na vida de um homem, em uma, a busca da saúde do corpo, na outra, a busca da plenitude do espírito, né? Eu sou de uma geração em que a maioria dos médicos eram tocados assim por um profundo espírito, sentimento de humanismo, né? Era uma época de médicos poetas, de médicos pintores, de médicos escritores, né? E alguns deles se destacaram dentro das suas comunidades por esse espírito humanista, antes, eu sei lá, de um sistema capitalista que tudo tritura e devora, não é?
através das especializações e a própria universidade, que cada vez mais distancia os seus profissionais dos conhecimentos humanistas e das ciências humanas, né? Nesse caso, eu queria parabenizar o Francisco Gondim por essa coragem, né, de saber o quanto a arte é importante no caminho, na vida de um homem, no seu caminho e no seu sentido de individualização, no sentido que lhe dá o Jung, né? Ou seja, que o homem, para ser completo, ele tem também que passar por outras formas de saberes e de conhecimentos do mundo que só a arte pode dar. E a música talvez seja a mais privilegiada de todas as artes, né? Professor, parabéns. Fico agradecido e sensibilizado pelo seu convite de apresentar esse livro, né? Porque você escolheu assim, a pessoa mais errada, que menos entende de música, mas ao mesmo tempo uma pessoa capaz de reconhecer a grandeza do seu gesto e ao mesmo tempo saber a importância que tem um livro como esse. Muito obrigado. Nisso eu gostaria de agradecer, né, já ao Leonardo que ajudou nas transcrições das peças, que como eu não iria escrever, eu comecei até a escrever quando eu era estudante de música, ainda no começo da faculdade eu escrevi, né, rudimentar, mas dificuldade de escrever, não existiam esses problemas de computador, e eu comecei a escrever na mão mesmo, no método mais convencional, né? Mas claro que eu tocava essas coisas e nunca não tinha formalidade, porque é uma coisa que dá trabalho para montar. Sem isso aqui, provavelmente eu nunca teria concluído, né? Mas o que aconteceu? Tem um programa musical chamado Finale no computador que ele permite essa construção, e hoje em dia já existe até programa que você toca no computador e ele transcreve para o piano, né? Transcreve para a partitura, né? Então ele ajudou, né? Ele é professor de música, foi professor dos meus filhos e ele me ajudou, então agradecimento especial para ele. A professora Margarida, a professora Fátima, que foram as minhas professoras de piano no conservatório, e o professor Gondim, que eu não coloquei, que foi o meu primeiro professor lá no Sociedade Musical Henrique Jorge, né? Que foram as pessoas aqui. E o cineasta Rosenberg Cari, que já falou, que gentilmente aceitar. Eu vou falar um pouquinho aqui também sobre... Eu já expliquei, inclusive, para ele, né, o convite, por que foi feito, né? E agradecer também à casa, ao professor Miguel Leitão, que está aqui presente, a Unicristo, que ajudaram, né?